As IAs estão roubando o trabalho dos artistas. Quem usa IA nem deveria se considerar artista. Tem gente enchendo demais por conta de um único filtro. Tudo isso e mais um pouco é o que tem sido falado na internet nos últimos dias, e não é por qualquer coisa. IA generativa de imagens tem sido massacrada desde o dia de seu nascimento, com discussões dizendo tanto que aquilo é uma vergonha aos artistas de verdade e que a inteligência artificial deveria ser extinta. 僕はこれを自分たちの仕事をつなげたいとは全然思いません。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。 Será que esse filtro é esse caos todo mesmo ou um exagero? Prazer em te ter aqui, o meu nome é Devil9 e nesse vídeo eu vou lhe explicar o que é essa polêmica toda envolvendo o filtro IA e como ela começou do nada. Desde já, peço que se gostou do meu trabalho por aqui, se inscreva e curta o vídeo. Nesse dia 31 de março de 2025, o ChatGPT liberou uma atualização para todos os usuários gratuitos, a opção de criar imagem diretamente do chat deles. Conteúdo que estava sendo liberado já aos poucos para os usuários premium, e que antigamente só existia ele no DALL-E, eu acho que é assim que se pronuncia. E com isso, em poucos dias a internet toda estava usando essa geração de imagem deles para todo tipo de criação, filtros de todo tipo de anime, de série, mas o que mais pegou e que mais gerou essa polêmica foi de usarem ela para colocar o tão famoso filtro do estúdio Ghibli. Aí que foi de ladeira abaixo toda a situação de vez. O que já havia dividido a internet sobre odiarem artes IA e que isso roubava a atenção dos artistas de verdade que se esforçavam para criar algo com alma. Foi ainda mais citado novamente quando pegaram um vídeo do Hayao Miyazaki, o diretor do estúdio Ghibli, falando sobre o tanto que repudiava a inteligência artificial e que jamais integraria isso no ambiente de trabalho dele. O que foi utilizado como argumentação forte para o lado do pessoal que repudia IA a todo custo, dizendo que se você usa filtro IA, estaria desonrando o homem criador de todas aquelas obras lindas que víamos quando éramos criança, e que também contribuía para a poluição de IA por toda a internet. Já do outro lado, tinha o pessoal que iria gostar de utilizar o filtro mais casualmente, apenas para testar uma coisa ou outra, para ver como ficaria sua foto com entes queridos, no filtro do momento, mas o que ninguém esperava, e até mesmo a própria empresa OpenAI, a dona do ChatGPT, é que isso iria quase que derreter sua estrutura de tanto acesso e tanta utilização no mundo todo do ChatGPT após essa massiva quantidade de criação de arte IA. O que foi um tipo de notícia que popularizou ainda mais toda essa polêmica que estava acontecendo ao redor do mundo. Mas se engana aí se acha que toda essa polêmica acabaria por aí. Em algum momento na internet já deve ter visto alguma das várias brigas do pessoal que utilizava IA para criar desenhos e que causava maior briga com artistas ao redor do mundo todo, e com essa atualização do GPT, isso só piorou, e provavelmente chegando dos seus ápices, já que antes era necessário um pouco mais de trabalho para criar artes IA e por aí vai, necessitando do Midjourney, Leonardo AI e alguns outros meios que teria que criar no seu próprio computador, o que iria requerer um pouco mais da boa capacidade dele. Mas agora que isso está integrado ao GPT, que qualquer um com acesso à internet pode utilizar, isso cresceu da pior forma possível. O que reviveu com todas as forças esse debate que surgiu alguns anos atrás no nascimento de geração de imagens com IA. Youtubers brigaram, notícias foram feitas, artistas se pronunciaram, mas a pergunta que não quer calar: é errado usar esse filtro IA mesmo com aqueles que não pretendem comercializar isso de forma alguma? É uma pergunta difícil de se responder, pois baseado no que muitos dizem, se você quer algo parecido com a animação do estúdio Ghibli, você deveria aprender a desenhar, e que se você não sabe ou não quer aprender, é só não usar, já que nem tudo na internet é para você. E outros dizem que isso tudo está sendo problematizado demais, por conta que apenas um, abre aspas, filtro inofensivo, no qual serve para o divertimento de muitos e que acaba dividindo a opinião de várias pessoas na internet. Quando postaram fotos com filtro IA após juntar duas fotos de uma pessoa viva e de um familiar que já havia falecido com um gesto de homenagem, dando a entender que há sim pessoas por aí que utilizam do filtro de uma forma mais inofensiva, se assim podemos dizer. Então é difícil dizer sobre quais são os pontos totalmente errados e outros que não causariam tanto estrago, já que o primeiro e maior deles foi do GPT ter disponibilizado algo que inevitavelmente muita gente utilizaria. E aí que entramos em outro ponto no qual vejo muitas pessoas confundindo e criando talvez um problema tão grande quanto o da IA generativa. Com toda essa discussão que citei, aos poucos em várias partes da internet vai aumentando cada vez mais o discurso de que a inteligência artificial deveria ser regulamentada, deveria ser limitada e proibida até mesmo em alguns casos, e que tudo isso é uma vergonha aos artistas digitais, tradicionais do 3D e qualquer outro meio de criação de arte, pois isso não é humano. Então logo deveria ser rejeitado e abandonado em um porão.
Pois bem, vamos com calma nessa questão. Primeiro de tudo, isso tudo que eu citei e que muita gente comenta é apenas uma pequena parte do que a IA realmente é. Isso da IA de filtro, de geração de imagens, é apenas a inteligência artificial generativa, que gera algo a partir de um comando que você dá ao programa, seja o GPT ou qualquer outra coisa. Então não é toda inteligência artificial que é limitada apenas a isso, mas apenas aquilo que ficou mais popular para todos. Pois a IA já existe no nosso mundo há muito tempo. O seu Google possui uma IA no qual te recomenda coisas relacionadas ao que você pesquisa. O seu aplicativo de Uber, um carro moderno, o seu TikTok e por aí vai. A inteligência artificial, em grande resumo, ela é sim útil na nossa vida de várias formas e deve ser usada como uma ferramenta e não como um substituto nosso. Não vou entrar muito a fundo nesse vídeo sobre se ela vai ou não substituir a gente no futuro em tudo. Estou focando mais na parte sobre a diferença da IA que todo mundo acha terrível para a inteligência artificial mais positiva, que de fato tende mais a auxiliar as pessoas no dia a dia, do que de fato manchar o jeito que a gente cria arte. O problema é que, como tudo isso é algo ainda bem novo na nossa vida, muitas pessoas naturalmente vão acabar confundindo e pensando que tudo isso, a IA geral e a IA generativa, são a mesma coisa, e logo digo, não é. Por mais gigantesca e problemático que seja a generativa, ela é apenas uma parte do que compõe a inteligência artificial como um todo. Eu acredito que a IA deve ser utilizada como uma ferramenta, não como substituto nosso. Isso ajudaria em muitas coisas, principalmente na economia de tempo, assim evitando um problema maior do que já enfrentamos atualmente. Um último tópico tão discutido quanto qualquer outro que se tem anteriormente é sobre o principal argumento de todos os artistas e daqueles que rejeitam a IA. É sobre principalmente o roubo de suas artes originais, sobre o tanto que, querendo ou não, a IA ainda é imperfeita para criar artes tão boas com consistência, por enquanto pelo menos, e como elas são geralmente vazias, não têm um significado, não possuem uma alma, como tantos dizem por aí. Agora, assim como uma questão que citei sobre se é errado ou não usar o filtro, é algo complicado de se responder, mas acredito que é mais fácil de explicar. A IA em si, ela não é uma pessoa que possui vontades ou desejo de criar alguma coisa. Ela apenas segue o que a gente coloca ali de comando para ela gerar algo. Então logo não é uma obra com significados, propósitos ou motivos de terem sido desenvolvidas. Já a dos humanos, sim. O ChatGPT não pensa ou fala como se fosse uma pessoa de verdade. Ele foi criado para parecer assim. Ele foi treinado para imitar o comportamento humano. E é o máximo que temos nesse mundo atual. Logo assim, ele não pensa. Ele apenas utiliza de seu algoritmo para fazer a sua função. Eu concordo plenamente com a questão de que é errado roubar arte de outras pessoas para criar artes IA. Acho que a IA generativa tem sim potencial, mas que pode ser utilizado para outras coisas, para auxiliar os artistas como uma ferramenta, não como um professor que vai fazer tudo por você. Mas no fim do dia, a melhor luta que podemos fazer como artistas é de envenenar nossa arte para torná-la inútil para treinos de IA. O que pode se encontrar em muitos lugares na internet como fazer isso. E como não artistas, não disseminar o uso dela é o caminho a se fazer. Se você quer usar no seu canto, numa boa, a escolha é sua. Não há nada que eu ou outra pessoa poderia fazer para impedir isso. Afinal, infelizmente ou não, o uso disso foi disponibilizado por uma das maiores empresas do planeta. Eles apenas abriram mais ainda uma porta que talvez já estivesse aberta. A inteligência artificial é algo incrível e que dá para ser utilizado de uma boa forma. E assim como qualquer outra tecnologia no mundo, sempre haverá um jeito de usar para algo bom ou algo ruim. Tudo depende de quem e como usa. E com uma última mensagem nesse vídeo, para aqueles que acreditam fielmente que as IA já são ótimos substitutos dos artistas, apenas se lembrem, IA geram, elas não criam. E acredite, isso tem toda uma diferença. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se tiver gostado, por favor, comente o que achou e curte esse vídeo para que mais pessoas possam chegar até aqui também. Te vejo na próxima.